Muito bom dia, bom fim de semana, e porque é sexta-feira, aqui está o Visto de Fora, a análise da atualidade com a Begonha Iniguez, o Olivier Bonamici, dois jornalistas estrangeiros, mas há muito a residir em Portugal, numa conversa sempre animada e muito bem moderada pela Anabela Góis. Meus queridos amigos, muito bom dia, como estão? Olá, Paulino, por aqui tudo bem? Bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora. Temos a Begonha Iniguez e o Olivier Bonamici já a postos para o comentário dos temas da semana. Bom dia aos dois. Continuamos à espera, devíamos ter aqui o Visto de Fora em mais uma edição para comentar os assuntos da atualidade com a Begonha Iniguez e o Olivier Bonamici. Temos muito para falar ao longo dos próximos minutos. Vamos ver então, Olivier, já me ouves? Bom dia. Finalmente, bom dia. Sim, Alguém que me responde do dia. outro lado da linha. Olha, Não era por meio de educação, Anabela. Olha, estava eu aqui a dizer que ainda não é desta que vamos desconfinar. Era o que esperavas ou já tinhas planos? Não tinha plano nenhum. É exatamente o que eu esperava. Não foi uma surpresa. E a Begonha, não sei se já me pode responder a esta questão. Begonha, já tinhas planos ou estavas preparadíssima para continuar confinada? Bom, continuamos mesmo sem ter a Begonha. Olha, proponho que vamos avançar, está bem? Ok. Euronet Plus. Já vamos então voltar a olhar para a situação da pandemia em Portugal, mas para já vamos falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Ao contrário de Portugal, há vários países europeus a planear o desconfinamento. Esta semana o Reino Unido anunciou que vai reabrir escolas a partir de 8 de março, mas só no início do verão é que se prevê o regresso a uma maior normalidade. O que é que te pareceu o plano de Boris Johnson, Olivier? Pareceu e eu acho que é o mesmo que vai fazer Portugal. Ou seja, o Boris Johnson está a ter imenso cuidado para planear corretamente o desconfinamento. Portanto, eu diria, são lições um pouco da história e eu acho que o Boris Johnson está a tirar as boas lições do que aconteceu no passado. Agora, o mesmo acontece com... Sim, Olivier? Bom, hoje estamos mesmo aqui com um problema grave com as ligações. Não sei se a Begonha agora já me está a ouvir. Begonha, estás a ouvir-me? Muito bom dia e peço desculpas a todos os nossos... Estamos a ouvir-te muito baixinho. Não sei se o Carlos Vermelho consegue resolver aqui o problema. Casa, não é? Eu entro por uma ligação que se chama Redis e não sei o que aconteceu. Inicialmente estava a ouvir a programação da Renascença minutos antes e desligou-se diretamente. Mas agora o problema já está resolvido, portanto vamos avançar, vamos recuperar o tempo perdido. E estava eu a perguntar-te o que é que achas do plano britânico, se te pareceu um exemplo a seguir por outros países. Eu estava a ouvir agora algo a Olivier. Para mim é um exemplo, é dizer, o Boris Johnson eu acho que atuou com firmeza neste caso, não é? E diretamente também lançou uma mensagem de esperança aos britânicos, porque lembremos cá que os colégios britânicos, por exemplo, estão fechados desde há bastante tempo. O Reino Unido está com um confinamento muito parecido, mesmo muito similar ao português, e com todo fechado mesmo, e por isso esta esperança, isto de abertura de colégios a partir de dia 8, de pensar xa no desconfinamento, em poder sair, poder começar a respirar, a ter um bocadinho de liberdade, eu acho que deu também um folego aos britânicos e uma certa esperança, não é? Porque era mesmo preciso. As pessoas, penso, Anabela, que precisamos de saber mesmo como é que nos vamos a organizar nos próximos tempos. Ver essa luz no fim do túnel. Sim. Olha, na Alemanha, entretanto, algumas escolas já voltaram a funcionar e a reabertura da economia também está prevista para a segunda semana de março. Em Espanha, as medidas também já estão a ser aliviadas. Será que podemos falar no final da terceira vaga da pandemia? Non sei, eu acho que é moito cedo. España está a ser aliviadas as medidas, mas como explico cá todos os programas cada sexta-feira, depende das comunidades autónomas. Había, e en España tiñamos un confinamento non tan forte como o portugués, mas bastantes medidas restrictivas. Por exemplo, na Galiza eu estaba a ver as imaxes agora neste momento no meu xornal, no La Voz de Galicia, das persoas por primeira vez a beber cafés en esplanadas,
que se permite desde ontem, non é? Saudades, non é? Exatamente, que nós non podemos máis para que vexan os nosos ouvintes que tamén non está moito, as cousas tamén non están moito mellor, e as persoas, por exemplo, en varias comunidades autónomas españolas, como Rioja, algunhas localidades de Castela e Leao, como a Galiza, non podían sair do seu municipio desde antes do Natal, non é? Portanto, é bastante parecido isto, e penso que o que temos de facer é aguantar máis un bocadiño, non é? Estas medidas de desconfinamento en España dan un bocadiño de alivio. Por exemplo, en Madrid as persoas poden, isto foi bastante polémico, porque abriran os cafés, restaurantes até as 11, non é? O que aquí acontecía antes da Pascua, mas ni acontece que os nosos ouvintes non pensen que isto é en todo lado, non é? Isto é só en Madrid, no resto das comunidades autónomas non é cafés e restaurantes abertos até as 11 da noite. Mantém-se as restrições. E Sim. em relação à vacinação, a Presidente da Comissão Europeia disse esta semana que os 27 estão a aproximar-se do ritmo do Reino Unido. Parece-te isso ou os problemas continuam? O que é que achas, Begonha? Non sei, eu acho que os problemas continúan, non é? Estaba tamén a comprobar na imprensa de hoxe de mañá isto de, por exemplo, do pasaporte sanitario, non é? O que se está a tentar para salvar a campaña de verao, que está a ser moito polémico, mas claro, preguntábasme por isto da vacina, como vamos ter un pasaporte se realmente o número de vacinados vai ser pouco? É verdade que no Reino Unido sí que vai moito máis a presa todo, non é? Mas no resto dos países non está a ir tanto, estou a falar dos países europeos, non está a correr moito mellor do que en Portugal, non é? Por exemplo, en España, se en Portugal estamos máis ou menos no 3% máis ou menos, non é? Dos portugueses vacinados, en España máis un bocadiño, e há países que van un bocadiño para a frente, mas non moito máis. Portanto, eu acho que non sei, pareceme tan incrível que no verao estesamos ou teñamos alcanzado as metas previstas, que non sei, eu vexo que non se van cumprir realmente. E depois temos, Begonha, até o caso da Hungria, que negocia a compra de vacinas diretamente com a China e com a Rússia. Sí, claro, e temos tamén algúns comentarios, non é? Ontem, por exemplo, no Parlamento portugués ouvi algún comentario tipo que se estaba a tentar ou lanzar algunha mensaxe de procurar, digamos, outros vendedores de vacinas, outros laboratorios, outros países, non é? É verdade, países, a Hungría sempre foi moito polémica dentro da Unión Europea, non é? E está a procurar outros laboratorios de outros países. Non sei, isto é un negocio montado. Se tivésemos connosco a Olivier, ele se callar diría probablemente, non é? Que é injusto, que é un negocio montado e con moitos intereses realmente en todo isto. Por iso, para nós que estamos de fora de todos estes negocios ou negociaxoes, é moito difícil, non é, analizar isto. Mas, sin dúbida, que estes intereses están a influenciar que as vacinas non cheguen e que países compren máis do que outros. En fin, acho que non se está a controlar suficientemente. Entretanto, em Espanha passaram esta semana 40 anos da célebre tentativa de golpe de Estado que veio a dar ao agora rei emérito Juan Carlos o ponto alto do seu reinado, um aniversário que curiosamente foi assinalado, Begonha, numa altura especialmente crítica da monarquia espanhola. Muito crítica. Lembremos cá, non é? Eu era unha crianza, non é? Cando aconteceu isto do 23F, nunca me esqueceré daquela noite, eu pequenina, na miña casa ficamos todos acordados, e lembro perfeitamente ao meu pai nos dizer: isto é moito importante, teñen de ficar cá connosco. Nós non nos deitamos até que o rei Juan Carlos emérito falou con os españois pela televisão. E nós non tivemos aulas no día a seguir. É dizer, é unha desas lembranzas que unha persoa non esquece nunca, ese medo, non é? E os meus pais a falar entre eles: a ver como é que isto se soluciona, non será que os militares van ficar con o poder outra vez, vamos voltar a unha ditadura?
foi emocionante, foi unha noite histórica única. E agora, 40 anos depois, este momento é moito delicado para a monarquía española. De feito, estaba a ler agora no El País como o rei emérito Juan Carlos vai ter, que está nos Emiratos Árabes, non é, entre aspas, exiliado, porque debe de sair pelas suspeitas de corrupción, que vai pagar 4 millóns de euros o fisco español, non é, para tentar paliar as súas dívidas. É dizer, por un lado temos o Juan Carlos, líder democrático que evitou que España voltase outra vez a unha ditadura, que foi histórico o que fez, non é? Que non podemos esquecer. E por outro lado temos o Juan Carlos que se deixou levar pela corrupción e que aproveitou o seu papel importantísimo no mundo para tentar gañar e facer unha fortuna, que é o que agora se está a investigar. Entretanto, recuperamos a ligação com a Olivier. Olivia, como é que vês a situação de Espanha e a sobrevivência da monarquia, que é também um dos fatores que estão na origem desta enorme controvérsia que tem havido sobre o caso do rapper Pablo Hasél? Sim, o que eu acho é que é um caso que também que abala de uma certa forma um pouco a monarquia espanhola, mas vê-se, eu diria, em geral, que os espanhóis, e a Begonha saberá melhor do que eu, que os espanhóis continuam muito ligados a esta monarquia. Portanto, é um caso muito complicado e também muito político, porque a Espanha está a atravessar neste momento tantos casos, e não é só o rei Juan Carlos, também tem a ver com as manifestações em relação ao rapper o Pablo Hasél, e de facto a Espanha vê-se que há algumas mudanças políticas super interessantes neste momento. Begonha, e entretanto o caso Hasél calmou ou nem por isso? Sí, penso que un bocadiño, mas como xa dixía cá a semana pasada, eu penso que non se está a informar aquí en toda a súa abrancencia do caso Hasél. É dizer, eu ouvi algunha crónica e algunha noticia que saiu en algún órgano de comunicación social portugués e sinceramente non concordo 100%. Por qué? Porque parece que en España pronto todas as persoas en Madrid saíran á rúa, que as persoas están moito, digamos, a favor de todo isto, non é? E que o Hasél é mesmo pouco menos que un cantor que ten estas letras incendiarias. E non é así. Eu xa dix cá semana pasada que Pablo Hasél é unha persoa que xa está a ser investigada pela Policía Española desde há pelo menos 8 anos, que xa foi condenado, que xa amenazou, e non só iso, sino que até agrediu verbalmente e tamén manualmente a un xornalista, a un dos nosos colegas. Por tanto, non é só esas letras que eu contei semana pasada cá. Por tanto, o caso acalmou un bocadiño, penso, é dizer, os protestos acalmaran un bocadiño, porque non nos lembremos que cando há este tipo de protestos incendiarios, como aconteceu en Portugal, por exemplo, cando foi, non sei se se lembran, o rescate de Portugal, que tivemos aquelas manifestações na rúa diante do Parlamento, tiñamos moitos grupos anarquistas cá. É dizer, este tipo de manifestações extremistas, o diz a policía, xúntanse persoas vindas de moitos lugares do mundo e necesariamente independentistas, não é? Isso é importante saber. Sim, são 10h35, estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá vai prosseguir o confinamento. Se os números continuarem a descer como até aqui, os portugueses vão aguentar até à Páscoa, Olivier? Essa é a grande questão. Eu mantenho a minha, que eu acho que vai ser difícil não aliviar as medidas até a Páscoa. E duvido imenso que isso aconteça. Agora, quando se fala de desconfinamento em si, eu acredito que isso sim, que vai ser depois da Páscoa. Agora, existe meio termo entre o que estamos a viver agora e o desconfinamento. E é evidente que já há cada vez mais pressão sobre o governo, sobre o Presidente da República. Eu recordo esta carta aberta esta semana, escrita por alguns médicos, alguns epidemiologistas, que pedem já a reabertura das escolas do primeiro ciclo. E este é o início da pressão. É o início, porque daqui a 15 dias vamos ter a renovação do estado de emergência e 15 dias, por um lado,
não é pouco tempo, mas ao mesmo tempo a escala do emprego é muito, muito tempo. E as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar a vida. E por isso eu acho que vai ser agora uma dor de cabeça e tem que absolutamente que haver, e o governo tem falhado, na minha opinião, nisto, um plano rápido de desconfinamento, ou pelo menos de medidas que permitem a algumas pessoas voltar a trabalhar. Ou pelo menos ter alguma perspectiva, não é? E a ti, Begonha, parece-te que haveria condições para começar já alguma reabertura ou ainda é cedo? Eu manteño todo o que diz cá e está gravado nas últimas semanas. Non sei se se lembran, desde há 3 semanas ou 4, eu digo que está claro. Eu lín interpretei un bocado todo o que os nosos políticos dicían e vin bastante claro que íamos ficar confinados até a Pascua, non é? O discurso do presidente da República ontem, os avisos que lanzou foran super evidentes e confírmase que da parte da Presidencia da República há un interese mesmo en continuar co confinamento até pelo menos a Pascua, o diz claramente o presidente, e hoxe lembremos que a partir das 5 da tarde vamos ter o parecer do goberno, é dizer, vamos ter toda a confirmación da parte do Executivo, que é quen decide todas as normas de desconfinamento, non é? Se há desconfinamento ou non, da parte do primeiro ministro, Antonio Costa, que falará ao país a partir das 5 da tarde. Então, só entón saberemos o que vai acontecer o que non. Sin dúbida, eu concordo con a parte o que dice Olivier de que as persoas, en fin, estamos bastante cansadas, bastante fartas, as persoas precisan de traballar e há unha crise social e económica instalada na sociedade portuguesa moito grande, mas por iso é moito importante que os apoios da parte do goberno, lembro cá tamén o que continúa a dizer desde as semanas, seguen as persoas, porque o importante é que cando nos desconfinemos realmente, se comece a desconfinar en seguranza, con protección e que non voltemos aos números que xa tiñamos depois do Natal. Ontem, Olivier, deu que falar um falso plano de desconfinamento que circulou na internet e que até já chegou ao Ministério Público. Não será um exemplo de que seria útil um plano das autoridades até para evitar estas situações? Sim, e o Rui Rio, neste caso, tem toda a razão. Claro que ele tem um papel, entre aspas, fácil, porque ele não está a governar o país, mas ele tem alguma razão. E como líder da oposição, a exigir um plano de desconfinamento. Mas, voltando ao que disse a Begonha, Begonha, onde estamos não é um ligeiro desacordo, que as coisas sejam claras. Que o desconfinamento, quando tu dizes que o desconfinamento, como diz o presidente Marcelo ontem, vai acontecer depois da Páscoa, tudo depende do que nós entendemos da palavra desconfinamento. Porque se as escolas reabrem em breve, como eu acho, tenho a certeza que vão reabrir em breve, as escolas do primeiro ciclo, já é o início de um desconfinamento. Portanto, estamos a jogar um pouco nas palavras. Se daqui a 15 dias reabrem as escolas, daqui a 3 semanas reabrem não sei o quê. Agora, se o desconfinamento é andar na rua na boa, não, mesmo até depois da Páscoa não será assim. Portanto, agora, a reabertura das escolas, medidas e que vão ser anunciadas aos poucos, é que daqui até a Páscoa falta um mês e uma semana. E daqui a um mês e uma semana, outras medidas serão tomadas. E o que dicíamos tamén do Reino Unido, que comentábamos antes, no? Que os ingleses, por exemplo, os alemães, agora teñen claro o que vai acontecer as próximas semanas, que é verdade que se pode mudar, porque esta pandemia, en fin, muda segundo os días, non é? Mas é importante ter unha idea, unha estrutura, que as persoas teñamos esa luz no final do túnel e, sobre todo, saber máis ou menos como é que se vai organizar ese desconfinamento, non é? Hoxe, por exemplo, na capa do meu xornal, do La Voz de Galicia, aparece todo o plano de desconfinamento, por exemplo, na Galiza, non? Segundo as zonas e todo iso. Então, as persoas realmente así saben o que vai acontecer. Por iso, eu peço desde cá tamén ao goberno, imagino que estarán agora con este tema, que expliquen moito ben as persoas como é que van facer este desconfinamento, este alivio, para poder ter certa esperanza. A verdade é que algumas câmaras, por exemplo, em Oeiras e Cascais, deram alguns sinais de desconfinamento ao autorizar o surf ou a reabrir paredões e jardins. Não é contraditório com a posição do governo, Olivier? Sim, é um pouco contraditório. E o que é surpreendente é ver, de facto, que ao nível local se adoptem atitudes assim.
Agora, existe de facto a nível europeu, neste momento, a tal questão, e o debate existe em França, saber se há algumas regiões ou alguns departamentos, no caso francês, que podem tomar algumas medidas e que não são em vigor em outras regiões. Mesmo o próprio Rio faz a proposta de desconfinar ao nível local. Portanto, tomar algumas medidas no Porto, por exemplo, que seriam diferentes de medidas, por exemplo, em Lisboa. Portanto, são caminhos, Sim. neste momento, que eu diria que é uma ligeira tendência a nível europeu. Para mí é difícil de perceber, non é? Se temos unha normativa nacional que unha cámara como Cascais tome esta decisão, non é? Mas o não que... é difícil perceber que o surf seja uma atividade de risco? Sí, realmente o surf eu acho que non é unha actividade de risco, primeiro porque é un desporto individual, non é? No mar, entón, portanto, risco, sinceramente, eu non sou epidemiologista, mas penso que non, risco non há. Mas isto que dixo Olivier do desconfinamento regional é algo que se está a facer, que eu explicaba minutos en España desde o comenzo, non é? Que se está a facer agora na França, que tamén se está a facer na Alemanha en algúns pontos, non é? E entón é importante isto, porque por exemplo en Portugal neste momento estamos en 288, non é? Contagiados por 100.000 habitantes de media, mas xa por exemplo a zona de Lisboa estamos en 300 e tal, mas por exemplo temos os Açores con 50 contagiados por 100.000 habitantes, entón muda bastante segundo as zonas. Por iso o goberno non o ten fácil, mas pronto, a ver, vamos aguardar a ver que nos explican depois. Diz logo o Primeiro-Ministro. Gostava ainda de ouvi-lo sobre uma entrevista que também deu que falar esta semana. O Presidente da Câmara de Cascais, figura bem conhecida do PSD, defendeu o regresso de Pedro Passos Coelho. Acreditas nessa possibilidade, Olivier? Passos poderia ser mais útil ou prejudicial ao Partido Social Democrata nesta altura? É uma figura super interessante da política portuguesa e que deixou algumas saudades para algumas pessoas. Ou seja, Passos Coelho provoca alergias para pessoas de esquerda, resumindo e caricaturando, mas tendo em conta os resultados mais ou menos, não é, do Rio, de facto não se vê neste momento um líder do PSD fortíssimo. O último, que foi o caso, foi Passos Coelho. E, sobretudo, um outro ponto importante. André Ventura, sabemos disso, tem muita consideração Passos Coelho. E, neste momento, a dor do PSD é o Chega. E eu acho que há duas pessoas, que podem, eventualmente, fazer baixar o Chega à direita, que é primeiro é Paulo Portas. No Paulo Portas, eu acho que não tem ambição, neste momento, ao nível legislativo de tudo isso. Será mais as presidenciais, por exemplo. E depois o outro é o Passos Coelho. Eu acho que o Passos Coelho teria toda a capacidade para federar mais a direita portuguesa. E na tua opinião, Begonha, Passos Coelho tem futuro político? Sí, sin dúbida, ele ten o futuro que quiser. Eso está clarísimo. Ten moitos apoios dentro do PSD. O Carlos Carreiras, que dicían, é un dos seus grandes defensores e apoiantes. Eu entrevistei a un ano e tal cando foi a presentação da programação cultural de Cascais para 2020 e realmente ele xa me diz na altura, estamos a falar de xaneiro de 2020, xa falaba do Passos Coelho como unha solución, non é? Para o PSD. Está clarísimo que se ele quiser ten espaço e como dicía Olivier, o André Ventura ten moito, pronto, o respeita moito e podería unificar esa direita, non é? Que tan preciso é. Mas por outro lado, eu penso que nos esperan uns meses interesantes, porque temos o anuncio do Carlos Moedas como presidente como candidato á Cámara Municipal de Lisboa, e o Carlos Moedas, lembremos que foi tamén unha das apostas do Passos Coelho, e o Carlos Moedas ten un perfil, eu acho, que tamén moito interesante, porque ele tamén non ten dáse moito ben tamén cos grupos de esquerda, portanto é un perfil tamén moito dialogante. Por iso que nos esperan uns meses, eu acho que interessantíssimos. Olivia, o que é que achas? O nome de Carlos Moedas, ex-comissário europeu, como candidato à Câmara de Lisboa, é um nome com peso suficiente? Bem, com peso suficiente, ele é. Mas não é um romântico da política, eu diria. Portanto, a questão ali é que ele tem um perfil bastante técnico. Só que a questão que é uma desvantagem, às vezes, na política. Mas, do outro lado, nas circunstâncias atuais, e vimos isto que acontece na Itália com Mario Draghi, neste momento as pessoas mais pragmáticas, pessoas que sabem mexer com as contas,
na fase que vamos viver, e mesmo isto é válido para Passos Coelho, vamos debater em Portugal em breve como é que vamos gastar o dinheiro que o Portugal vai receber, não é, do europeu. E em função disto, e vê-se na Itália, a nomeação de Mário Draghi tem a ver com isto, ou seja, o lado romântico da política, apertar as mãos, fazer sorrisos, fazer selfies, tem algumas vantagens por um lado a nível político, mas neste momento o pragmatismo para gerir este dinheiro é uma mais-valia, por isso eu acho que não deixa de ser uma boa aposta. Sí, é mesmo assim, eu concordo con o que dices, Olivier. É un bon nome, unha persoa de prestixio internacional e sin dúbida no momento, porque agora coa chegada da bazuca europea e este momento de crise que estamos a viver e aínda vamos a viver moito pior, eu acho que os portugueses van valorizar ter como candidatos ou ter na areia política a persoas, digamos, coas maus limpas e persoas tamén que saiban tamén xerir os diñeiros dos portugueses, sin dúbida. Estamos já a 13 minutos para as 11 horas. Está na altura do nosso índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. No Visto Fora, damos todas as semanas oportunidade à Begonha e ao Olivier de mostrarem como conhecem tão bem as particularidades da língua portuguesa. A verdade é que ultimamente não têm acertado muito. Vamos ver se isso já foi ou não chão que deu uvas. E é isso que queremos saber, o significado da expressão já foi chão que deu uvas. Olivier? Tu me deixaste sem palavras. E tu, Xa Begonha, pois alguma xa que ideia? deu uvas. Temos de... realmente eu non coñezo a expresión, non? Mas xa aconteceu cosas peores, ou xa aconteceu cosas mellores, ou porque un xao que deu uvas, non sei. Xa aconteceu algo, foi, non sei, máis extraño, máis incrível. Não. Chão, já foi chão que deu uvas quer dizer que algo já é velho e gasto. Por exemplo, uma desculpa, um argumento em que ninguém já acredita. Ou então alguma coisa ou alguém que já deu o que tinha a dar. Ainda há pouco falávamos do Passos Coelho. Há quem diga que Passos no PSD já foi chão que deu uvas. Mas não sabemos, só o futuro dirá. Ok. Sempre a aprender. Sempre a aprender, sempre. Índice de Tugalidade. Para a próxima é que vai ser e vocês vão acertar. Mas antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo. Begonha. Pois o negativo ten a ver con algo que eu estou a pensar moito nos últimos días e que sin dúbida os nosos ouvintes están a viver e algúns deles están a viver e é a depresión, non é? A depresión, a fatiga pandémica e eses dados que xa temos da parte da orden dos psicólogos portugueses de que máis de 70.000 portugueses xa pediran axuda neste ano aos psicólogos, psiquiatras, é dizer, que está a acontecer entre nós. Non somente se a crise económica, é como é que estamos nós anímicamente, non é? Esa tristeza, esa falta de esperanza. En fin, eu desde cá lanzo unha mensaxe de cariño a todos e a dizer que temos de ter esperanza e que temos de... e vamos a ir mesmo desto, non é? Olivier. O meu negativo é muito mais leve, mas muito mais do que a Begonha. Mas é importante que ela tenha falado disso, porque ela tem toda a razão. O negativo da semana tem a ver com as zangas em Portugal nos supermercados. Isto é um fenómeno que eu adorava estudar um dia. Para já, nunca vi um país onde há tantos casais que fazem compras juntos. Nunca vi Isso isto. é positivo. Ou seja, eu compreendo quando se trata de 10 sacos de compra, mas às vezes para comprar 2 bifes e um pacote de leite, vem de 2 pessoas. E então, a loucura em Portugal são as zangas entre os casais. Aconteceu 2 vezes esta semana, por exemplo, uma mulher que estava a pedir um bife de frango, o marido chega e diz: eu não pedi frango, eu pedi peru. E depois iniciou-se uma conversa com o bife de frango, bife de peru, mas é um fenómeno extraordinário em Portugal, as zangas nos supermercados entre os casais. Nunca vi uma coisa dessa. Olha, e então e o positivo, Begonha?
Pois o positivo son varias coisas esta semana. Eu encontro moitas coisas positivas tamén entre todas estas coisas máis da pandemia. Por exemplo, un novo proxecto xornalístico da Catarina Carballo, es directora do Diario de Noticias. Mensaxe de Lisboa, acho que ten bon aspecto, é dizer, interesante falar do xornalismo de proximidade. En España, por exemplo, é moito habitual os xornais locais, por exemplo, mas un xornalismo diferente desde o café, desde o bairro, desde as historias pequenas que son historias grandes. Eu felicito a Catarina, pareceme unha idea ótima e espero que teña suceso. E Vamos então ao positivo do Olivier. E unha outra coisa, que isto ten a ver co norte de Portugal, que eu teño sempre presente. Un proxecto de takeaway de Monção, que están tamén a distribuir lampreia na semana da lampreia a todas as persoas. Portanto, temos aqui uma apreciadora de lampreia. E o teu positivo, Olivier? O positivo tem a ver com a riqueza histórica de Portugal. Fiz recentemente uma reportagem, uma crónica para a Renascença sobre o passado de espionagem no Estoril durante a Segunda Guerra Mundial. E, de facto, a gente sabe as histórias do Jan Fleming, do James Bond, no Hotel Palácio, etc. Mas descobri que havia um hotel, que é o Hotel Park, ao lado, quando foi destruído nos anos 60. Descobriram rios de fios e de microfones. Isto é positivo, mas dentro do positivo há um negativo, neste caso. Porque que não existe em Portugal um grande museu da espionagem? Mais uma vez, na minha opinião, infelizmente, Portugal que não sabe valorizar o seu património extraordinário e a sua história belíssima. Fica a sugestão do Olivier. Estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Um bom fim de semana.